Boa tarde, meninos de quinto ano, como é que vocês estão? Todo mundo joinha? A gente vai continuar o assunto, né, sobre o corpo humano, só que hoje a gente vai falar de um assunto diferente, né? Diferente não, vamos dar seguimento e vamos falar de um assunto que vai interessar muito a nós, tá? A gente vai falar de duas partes do corpo humano muito importantes para todos nós, que são chamados os tecidos. Mas como assim, tia? Tecido de roupa? Não, não são tecido de roupas. São outro tipo de tecidos que são muito importantes para nós, tá? Vocês lembram que nosso corpo é formado por células, né? Nós vimos semana passada que nosso corpo, elas são formadas por células epiteliais, nervosas, musculares, conjuntivas. E que essas células, a união dessas células, né? A união dessas células que a gente pode ver, que possui membrana plasmática, citoplasma e núcleo, elas vão formar os tecidos. A união de várias células vão formar tecidos, né? Sendo elas epiteliais, células nervosas, conjuntivas e células musculares. Então, o conjunto dessas quatro células vão formar os tecidos epiteliais, nervosos, conjuntivos e musculares. E a gente vai ver isso agora, tá? O corpo humano é formado por células que ao realizarem funções comuns, formam os tecidos. Esses tecidos revestem os órgãos que desempenham na atividade. Os tecidos do corpo humano são formados por células especializadas que têm função determinada. No corpo humano temos quatro principais tipos de tecidos: tecido epitelial, tecido conjuntivo, tecido muscular e tecido nervoso, tá? Quatro principais. Tecido epitelial. O tecido epitelial é formado por células que formam camadas umas sobre as outras. O tecido epitelial pode ser dividido em dois grupos conforme a função. Revestimento, que tem função de revestir órgãos internos e externos e proteger a pele, facilitando a percepção do ambiente por meio dos sentidos tátil e olfativo. Ou seja, o tecido epitelial, ele pode estar na pele, né? Ele é sensível, e no caso no nariz, que a gente pode sentir, né, o cheiro. Então, o tecido epitelial, ele reveste, ou seja, ele está por dentro dos órgãos e, no caso, né, na nossa pele e nos nossos narizes. E glandular, né? É responsável pela formação de secreções em várias partes do corpo, como glândula salivar, que produz a saliva, ou seja, o tecido epitelial glandular, ele vai estar presente, por exemplo, aqui na saliva, que a gente fala e produz aquela saliva que às vezes a gente precisa cuspir, às vezes a gente precisa guardar na boca, que ajuda na gente na hora da mastigação e na hora de ingerir os alimentos, tá? Encontramos esse tecido em várias partes do corpo, como o revestimento do coração também, né? E o revestimento da pele. Então, o tecido epitelial, ele tá ali nessas duas partes. E o tecido conjuntivo é o segundo, tá? Esse tecido tem a função de unir outros tecidos, bem como preencher espaços. Devido ao seu caráter específico, ele pode ser dividido em grupos para serem mais estudados. Então, quatro tipos de tecido conjuntivo são apresentados nesse capítulo. Tecido conjuntivo ósseo, que ele vai juntar. O tecido conjuntivo ósseo é o principal componente dos ossos que formam o esqueleto, responsável pela sustentação do nosso corpo, né? Vamos lembrar que nós temos dentro do nosso corpo o nosso esqueleto, responsável pela sustentação do corpo, como também pela sua locomoção, além de ser um reservatório de cálcio, magnésio e fósforo no organismo. Então, o tecido conjuntivo, ele vai estar nesses ossos, juntando essas partículas. Tecido conjuntivo adiposo, ou seja, a nossa camada de gordura. O tecido conjuntivo adiposo tem como principal função reservar gordura em suas células, que estão localizadas principalmente abaixo da pele e servem de isolamento térmico natural, fazendo a temperatura da pele se manter constante.
Quando a temperatura da pele se eleva, há liberação de água e sais minerais por meio do suor, que faz com que a pele esfrie. Ou seja, se vocês repararem, o tecido adiposo, né, conjuntivo adiposo, ele vai estar abaixo da pele. Nossas gordurinhas, formosas gordurinhas, são o tecido adiposo. Se você está no frio, quem é mais gordinho tende a ficar mais aquecido por mais tempo de quem é mais magrinho, porque vai ter mais tecido adiposo. E quando você está quente, o magrinho ele tende a suar menos do que quem é mais gordinho, que sua muito por causa da quantidade de tecido adiposo que tem. Então, no frio vai servir para esquentar, e no quente, como também esquenta, ele vai ter que dar um jeito de resfriar aquela pele. O tecido conjuntivo sanguíneo. O tecido conjuntivo sanguíneo, por meio do sangue, realiza várias funções, né? O tecido conjuntivo do sangue, ele é os tecidos que formam o sangue. Como transporte de nutrientes através das veias e eliminação de resíduos nocivos ao corpo. E ainda captura de micro-organismos invasores que causam doenças como bactérias. Então, a gente vai ter esse outro tecido conjuntivo que está no sangue. E o tecido conjuntivo cartilaginoso também exercendo a função de sustentação do corpo, mas é bem mais flexível que o tecido conjuntivo ósseo. Está presente em vários locais do corpo, como nas orelhas, né? Nossas orelhas, elas são flexíveis, mas também não são moles, como os nossos lábios, né? Que são mais moles. E também o nosso nariz, né? Que ele é molinho, mas também não é como essa parte aqui, ó. Aqui nós temos cartilagem, mas aqui nós já não temos. E também tem entre os ossos, né? Nas nossas articulações todas, nós temos cartilagem, que nos ajuda a nos mexermos melhor, como se fosse um lubrificante, sim, tá bom? Nós temos o tecido muscular. O tecido muscular, em conjunto com o ósseo, é responsável pelo movimento do corpo. Esse movimento pode ser voluntário, como caminhar, levantar um objeto, abrir a boca, e involuntário, como as batidas do coração e as atividades do intestino e do estômago. Em nosso corpo, os tipos de tecidos musculares são: o muscular liso, responsável pela contração involuntária do coração, ou seja, contração que não podemos controlar. Então, o tecido muscular liso, ele está no nosso coração, fazendo com que ele bombeie sem a gente precisar mandar, né? Porque, por exemplo, se eu vou levantar este livro, eu estou utilizando meu tecido muscular voluntário, porque eu quis levantar o livro. Então, meu corpo teve que utilizar-se dos músculos para fazer isso, tá bom? Tecido muscular estriado cardíaco, responsável pela contração involuntárias, ou seja, aquelas que não podemos controlar. A gente tem o liso, que é só do coração, e esse muscular cardíaco, ele vai, do mesmo jeito, ele vai fazer com que o coração ele bata, né? E também vai ter a parte do nosso estômago, são músculos que se mexem, mas sem o nosso comando. E o tecido muscular esquelético formam músculos que se prendem ao esqueleto. Esse tecido é responsável pela contração voluntária, como os nossos movimentos do corpo, ou seja, levantar os braços, baixar os braços, me movimentar assim, segurar alguma coisa, são movimentos voluntários que a gente quer fazer, quer que aconteça. O tecido nervoso, né? Como o próprio nome menciona, o tecido nervoso forma órgãos que em conjunto formam o sistema nervoso, responsável por responder aos estímulos do meio, como o arrepio, o calor e várias outras sensações. É o seguinte, nós temos terminações nervosas, né? Que eu sinto ao toque, eu sinto se eu me tocar, eu sinto um vento frio no meu rosto, um vento quente, uma temperatura elevada. Então, esse tecido nervoso, ele vai permitir que tenhamos terminações nervosas em todo o nosso corpo. Então, o sistema nervoso, junto com o sistema endócrino,
controla todas as funções do organismo, sendo conhecidos como sistemas integradores. É por meio do sistema nervoso que podemos nos relacionar com o meio à nossa volta. Ao percebermos sons do ambiente, como buzinas, músicas, sons de animais, gostos variados dos alimentos e dores que podem indicar se algo está imprestável para o consumo, temos sensações de dor, entre outros estímulos que nos ajudam a lidar com coisas ao nosso redor. O sistema nervoso, os tecidos nervosos, eles vão servir para isso, para a gente entender as sensações do meio. Se nós não tivéssemos um sistema nervoso, a gente, por exemplo, não iria saber se uma coisa está boa para o nosso consumo. Por exemplo, a gente ia cheirar e ia dizer, vou comer, não tá bom, estaria estragado. Então, lembra do Divertidamente, que tem a nojinho. Pronto, a nojinho, ela faz parte do nosso sistema nervoso. Porque ela vai ver o que é bom e o que é ruim para a nossa vida. Então, a nojinho, ela tá como nosso sistema nervoso, que diz ao nosso cérebro tudo o que é bom e o que não é bom, dependendo do que a gente já entendeu de onde a gente vive, tá? Se você acidentalmente tocar em um objeto quente, como um fogão, com bocas acesas, rapidamente seu corpo irá se afastar. Isso porque a pele existe células que irão enviar ao cérebro a sensação de perigo e automaticamente ele retornará a resposta ao corpo avisando que isso pode machucá-lo. É a nojinho do Divertidamente, ou seja, o nosso cérebro, ele vai ter, no nosso corpo, ele tem vários nervos, várias partes do sistema nervoso espalhados pelo nosso corpo. Então, são fiozinhos que são ligados desde a nossa medula espinhal, que está dentro da nossa coluna, até o resto do nosso corpo, que vão nos ajudar a ter sensações. É como se nossos nervos, nossas terminações nervosas, nosso tecido nervoso, ele avisasse ao cérebro tudo, ou seja, ele avisa ao cérebro e o cérebro rapidamente avisa de volta que aquilo ali não vai dar certo, ou se aquilo ali é bom. Então, o nosso sistema nervoso, ele vai ser isso, tá? As células formam os tecidos que os cobrem. Os tecidos que cobrem os órgãos, que por sua vez estão diretamente ligados aos sistemas e juntos os coordenam as funções vitais que realizam. O corpo humano é constituído por sistemas organizados em 4 grandes grupos. O sistema da nutrição, que envolve o sistema digestório, respiratório, circulatório e excretor. O da relação e locomoção, que envolve os sistemas nervosos, endócrino e locomotor. O da reprodução, que envolve os sistemas reprodutor. E o da proteção e defesa, que envolve a pele e os sistemas imunitários e linfáticos. Ou seja, o nosso corpo, ele vai formar, as células vão formar tecidos, e cada tecido que nós temos, né, que são os quatro, epitelial, conjuntivo, muscular e nervoso, eles juntos vão formar os grandes sistemas que nós temos, né? Que é o sistema respiratório, o sistema circulatório, excretor, digestório, né? Que são os de nutrição, os sistemas de nutrição, e vamos ter o de relação e locomoção, né? Que desenvolve o sistema nervoso, endócrino, locomotor, o reprodução e o de proteção. Então, cada um vai dar meio que origem ou vai contribuir para a formação desses, como é que pode dizer? Desses sistemas, tá? Então, cada partezinha vai ser importante. Então, as células vão ser importantes para a criação dos tecidos, né? As células que a gente viu, né? As células nervosas, epiteliais e tudo mais, que vão formar os órgãos e que vão estar dentro desses sistemas que vão compor todo o nosso corpo, tá bom? Um beijo, bom final de semana. Bom final de semana não, até sexta-feira, tá certo? Tchau!